Fala pessoal, meu nome é Douglas Brandão e eu sou um artesão de código, ou pelo menos eu estou a caminho de ser. E nesse vídeo a gente vai ver um assunto muito massa que ajuda muito a gente simplificar a interação da gente com o código, que chama recursividade, uma técnica fantástica. A gente vai entender quais são as principais vantagens e desvantagens nessa abordagem, nessa técnica, nessa forma de se implementar alguns algoritmos e como ela combina tão bem com essa estratégia de dividir para conquistar que a gente tem utilizado ali na pesquisa binária. Então, sem demora, já deixa aquele curtir para incentivar o canal, também deixa um comentário, me fala o que é que tu acha. Se tu não gostou também, não se preocupa, pode dar um dislike, me explica no que eu posso melhorar aqui no conteúdo, naquilo que tu acha que eu poderia fazer diferente, que vai entregar um resultado mais legal. Então, vamos deixar logo de enrolação e vamos ver como é que a gente pode usar essa danada dessa recursividade para melhorar a vida e o código da gente. Vamos nessa! Muito bem, então vamos começar pela definição, para a gente conseguir entender o que danado é essa recursividade. E a definição de recursividade, ela não poderia ser mais objetiva e simples. É simplesmente quando a função consegue chamar a si mesma, criando dessa forma um loop. A gente vê aqui nesse quadrinho que fala, olha, essa é uma função que retorna ela mesma, a invocação dela mesma, tá certo? Não tem mais mistério do que isso. Agora, como isso funciona é o que a gente vai ver em seguida. Agora a gente vai entender a anatomia de uma função. Vamos entender aqui como é que ela funciona por dentro. O que é que compõe uma função. Então, vamos entender aqui a anatomia de uma recursividade. Vamos entender aqui quais são as partes que constroem essa função recursiva, para a gente poder chamar ela de recursiva. A primeira coisa que a gente pode observar de cara na função recursiva é que ela tem sempre um caso base. E um caso base é quando ela decide que não vai mais continuar no loop. Ela vai quebrar, ela vai sair. É o equivalente ao break do while, tá certo? Ou return no while também. Ele vai encerrar aquele loop e vai deixar o programa seguir o seu fluxo natural. A segunda parte de toda função recursiva é o caso recursivo. É quando ela decide que vai engajar, que ela vai mais uma vez se chamar para iniciar mais um loop, tá certo? Vai iniciar mais uma fase desse loop. Vamos entender aqui o que isso quer dizer. Nessa função aqui a gente vai ver aquele exemplo mais simples que tem, falando sobre um fatorial, uma função recursiva que implementa um algoritmo fatorial. Então, olha, a gente tem de cara aqui o nosso caso base, certo? Logo na primeira linha, que ele equivale, né, se o número que a gente passa por parâmetro for menor ou igual a 1, ele já vai de cara retornar 1, não vai precisar chamar a si mesma. Caso o número seja maior, ou seja diferente de 1 e maior do que 1, obviamente, ele vai retornar o número vezes o fatorial desse mesmo número. E isso vai dar para a gente o nosso caso recursivo. Tá vendo aqui, olha, ela sempre vai apresentar em algumas funções, o caso base ele vai ser um pouco mais comprido, não necessariamente a função recursiva ela vai se resolver em apenas 2 linhas, isso vai variar de caso para caso, mas a gente vai sempre observar essa anatomia, o caso base, que é quando ela vai decidir sair desse fluxo, e o caso recursivo, que é quando ela decide que vai rodar mais uma vez até para ver se ela consegue chegar no resultado esperado. Agora que a gente entendeu quais são as partes principais de uma função recursiva, chega a parte principal, que é como é que isso acontece, como é que a nossa linguagem consegue implementar isso para a gente. Então, vamos aqui aproveitar o nosso fatorial de 5, aquela mesma funçãozinha que a gente viu, a anatomia dela, e vamos entender o conceito primordial para o funcionamento de uma função recursiva chamado de call stack, ou pilha de chamadas. Tá? A gente pode traduzir livremente isso, que vai dar o mesmo significado, que é uma pilha, né? Ou seja, o primeiro a entrar vai ser sempre o último a sair. É esse tipo de estrutura de dados. E vamos imaginar agora que a gente começa querendo saber, a gente chama ela pela primeira vez, dizendo, olha, me diz aí o fatorial de 5. Como é que essa função vai executar? Ela vai chegar aqui com o fatorial de 5, ele vai avaliar se o número é menor ou igual a 1, não é, então ele vai para a segunda linha e vai retornar 5 vezes o fatorial de número, ou seja, de 5 menos 1. Então,
vai ser o resultado da multiplicação de número vezes o fatorial de 4. Por sua vez, como é que funciona o fatorial de 4? Ele vai cair de novo nessa mesma função, ele vai criar de novo esse mesmo escopo na memória e vai validar, vai passar o valor 4 para a função fatorial e vai avaliar o número que eu recebo no parâmetro 4 é menor ou igual a 1, não é, retorna lá 4 vezes o fatorial de 4 menos 1, ou seja, fatorial de 3. E aí, a gente vai chegar em mais um nível aqui, tá certo? A gente vai empilhar mais uma função na callstack e a gente vai ver que essa função vai retornar de novo o caso recursivo, vai ser 3 vezes o fatorial de 2. E agora, a gente vai ter o fatorial de 2, que vai ser 2 vezes o fatorial de 1. E agora, por fim, né, desse empilhamento, para esse caso do fatorial de 5, a gente vai chegar para 1. 1 é menor ou igual que 1, então ele vai retornar 1. E agora, ele vai começar o processo de desempilhamento. Né? Ele vai desempilhar as funções. Ele vai ter o resultado do fatorial. Ele vai ter agora o resultado do fatorial de 1. O fatorial de 1 é o mesmo. Então, olha, o fatorial de 1 é 1. Então, quanto é o fatorial de 2? Vai ser 2 vezes 1, que é 2. O fatorial de 3 vai ser 3 vezes 2, que é 6. O fatorial de 4 vai ser 4 vezes 6, que dá 24. E o fatorial de 5, por sua vez, vai ser 120, porque vai ser 5 vezes 24. E é assim que funciona a pilha de chamadas, tá certo? Toda vez que a gente retorna uma função, ela vai lá para essa callstack. E aí ela vai chamar mais uma função que vai chamar até que ela se resolva na sua cauda, até que ela entre no beco sem saída e ela começa a retornar e a gente vai desempilhando essa pilha, né, até chegar no resultado que a gente espera. Nesse caso é o fatorial de 5, que é 120. E aí eu trombei com essa resposta muito boa desse camarada aqui do Late Caldwell. Então a pergunta era algo do tipo: como é que eu posso saber qual é o melhor caso para usar um loop tipo um while ou usar um algoritmo recursivo? E aí ele deu essa resposta muito boa, que traduzindo aqui livremente, seria: olha, loops são excelentes para performance, né? Para você melhorar a performance do seu programa. A recursão pode ser uma forma melhor de você alcançar a performance do teu desenvolvedor. E aí fica para tu aí decidir qual é o caso, qual é o melhor cenário. O que é que esse cara está querendo dizer? Vamos entender aqui, vendo o caso do nosso fatorial de 5 até a gente chegar no fatorial de 1. Né? Ou seja, para o fatorial de 5 é o caso que a gente tem mais empilhamento. Esse empilhamento ele não é livre, tá certo? Ele não é de graça, ele não acontece no nada. Ele acontece na nossa memória. Isso quer dizer que a gente está ocupando mais memória. E uma estratégia que a gente pode usar para resolver o mesmo problema fatorial é esse aqui da esquerda, tá certo? Veja só, eu tenho aqui o fatorial, uma função com a mesma assinatura, fatorial, que recebe um número por parâmetro, só que ela aqui está de uma forma muito mais imperativa. Vamos entender aqui por que ela é mais econômica em termos de recursos, né? Porque ela consome menos memória. Olha, percebe aqui que a gente tem uma variável logo no começo, logo na primeira linha, chamada result, que recebe número. A gente faz uma validação aqui e a gente usa o enquanto, né? O while, nosso querido while. E aí a gente fica iterando sobre duas variáveis apenas. Percebe que eu só estou usando aqui duas variáveis, dois endereços na memória que estão guardando números. E é apenas isso que eles estão fazendo. Eu não estou criando um novo quadro, eu não estou alocando uma nova função na minha chamada a cada execução. Eu ocupo muito menos espaço dessa forma, porque para o algoritmo para o fatorial de 5, eu vou ter apenas 5 espaços na memória, vamos chamar assim, para guardar esse valor no algoritmo recursivo. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no fatorial de 1000, olha, a gente está vendo aqui que vão ser 1000 empilhamentos, vão ser 1000 alocações de memória para a gente chegar no nosso resultado. É muito maior. Já no while, a gente vai ter uma economia de recursos. Isso quer dizer que na abordagem mais imperativa, a gente tem uma economia de memória, porque a gente não está fazendo nenhuma coisa muito sofisticada de recursividade de call, essas coisas, tá bom? A gente está no comecinho ainda. Mas mesmo assim,
mesmo usando algoritmos mais sofisticados de recursão, a gente ainda chega no resultado de que a abordagem imperativa ela é mais econômica em termos de memória. Mas a nível de desenvolvimento, ela é muito pior. Compara a quantidade de coisas que eu tenho que fazer aqui para controlar um simples fatorial em um algoritmo mais imperativo, em comparação a apenas 2 linhas de código que eu resolvo o meu problema fatorial numa abordagem recursiva, numa abordagem que a gente pode chamar até de mais funcional, né? Por usar um termo mais conhecido. Mas a gente consegue aqui com a estratégia recursiva, aplicando a mesma estratégia de dividir para conquistar até, a gente consegue economizar a linha de código, isso fica mais objetivo para quando a gente do futuro, algum outro programador da nossa equipe, algum outro dev da nossa equipe vier interagir com esse código, ele vai ter menos coisas para guardar na cabeça dele e entender o que é que essa função fatorial tá resolvendo. Então, eu espero que tenha ficado claro o trade-off principal que a gente tem aqui na abordagem mais imperativa para uma abordagem fatorial, que vocês tenham entendido como é que funciona essa danada dessa call stack e por que isso é uma desvantagem para um algoritmo recursivo. Agora, na minha opinião, tudo vai depender, obviamente, do caso que você está trabalhando, do que você vai implementar no seu trabalho. Mas, no geral, algoritmos recursivos, a memória que ele gasta não é extravagante. Não é algo que vai condenar o teu sistema, que vai te fazer gastar milhares de dólares a mais. E, em termos de custo-benefício, eles são excelentes, na minha visão, tá bom? Porque ele consome mais memória sim, mas a simplicidade dele e o fato de eu não ter que operar, de eu não ter que ficar interagindo com a variável, tendo que fazer todas essas operações de gerar efeito colateral, e aí por um vacilo você tira o decremento de número, e aí você vai cair num loop infinito, e todas essas coisas que a gente pode ter num código mais imperativo. E agora, sem mais enrolações, vamos ver isso na prática, né? Vamos refatorar aquele nosso código, o nosso amado código da pesquisa binária, que resolveu um dos maiores problemas da humanidade, que foi a ter uma pesquisa na lista de contatos, que antigamente, na Idade das Trevas, as pessoas tinham que sair procurando de um por um. A gente implementou um algoritmo super performático para a máquina, a gente diminuiu muito a quantidade de computação, de loops, para chegar naquele resultado. Mas agora a gente vai melhorar a performance do leitor, a gente vai melhorar a performance do programador que estiver interagindo com aquele código. Vamos embora. Então vamos agora nos lembrar como é que estava o código antes, como é que a gente deixou essa bagunça aqui, né? Vamos lá. E aqui está aquele nosso algoritmo lindo, maravilhoso de meu Deus, aqui fazendo a nossa pesquisa binária. E vai ser a partir dele que a gente vai refatorar para deixar ele recursivo, para melhorar um pouco a leitura dele, tá bom? Para a gente tirar algumas coisas. Ele já está bom o suficiente, mas ele pode sim ficar melhor de ser mantido, tá bom? Melhorar a manutenção desse algoritmo. Mas como a gente trabalha aqui, nós somos desenvolvedores sérios, porque a gente se preocupa com o profissionalismo, com a ética profissional de um programador, nós temos então nós temos aqui o nosso código baseado em testes, né? Então vamos agora rodar para ver como é que tá. Vamos lá. E ok, nenhuma surpresa até então, mais do que esperado, todos os testes passaram, estamos prontos para ir. Então vamos embora para cá. A primeira refatoração que eu quero fazer aqui é de um atalho que a gente tomou, mas que está na hora de pagar. Eu vou extrair isso aqui para um tipo, para ele mesmo, tá bom? Vamos chamar ele de contact. Opa. Então vamos chamar ele aqui de contact. Contact, ok. Vamos passar isso daqui para um tipo. Ok. Show de bola, não precisa de mais do que isso. Já é o suficiente. Obviamente, os nossos testes, vamos passar aqui para ele ficar observando. Vamos rodar todos. Ok. Nenhuma surpresa.
Vamos agora pensar em como é que a gente consegue implementar esse algoritmo aqui no que já existe. Qual é a minha prioridade zero aqui? Eu não quero quebrar meu contrato, tá bom? Eu quero deixar sempre um ponto de contato mínimo da minha classe, do meu objeto, para com quem utiliza ele, para o mundo exterior. E eu não quero ficar modificando essa interface o tempo todo, porque isso vai gerar uma refatoração em várias outras partes do nosso sistema. Então, para isso, eu vou chamar aqui, vou criar aqui o método privado mesmo. Eu vou chamar aqui, olha, defined by name recursive. Não precisamos gastar toda a nossa criatividade para fazer essa assinatura de método, tá bom? Então, o que, é que a gente vai precisar? Vai precisar do nome. O nome é uma string. Show de bola. A gente vai receber aqui também os nossos contatos, tá certo? Que vai ser, obviamente, do tipo contato. E vai ser uma lista deles. Aqui a gente fecha o bloco. Maravilha. Vamos agora, de verdade, para a implementação dele. Para fazer essa implementação daqui, eu vou simplesmente recortar tudo isso daqui da nossa função. Obviamente que isso aqui quebra tudo, né? Então nem vale a pena rodar os nossos testes, observar os nossos testes agora. Então vamos ver o que, é que a gente consegue mudar de cara aqui, para a gente ver onde é que a gente consegue chegar com essa função, né? Bom, a primeira coisa daqui é que eu posso tirar essas coisas de dentro do while. Aqui, show de bola. Aqui eu posso tirar daqui. Esse continue não faz mais sentido. E esse while aqui também não. E essa chave não está fechando mais nada. Opa, fiz alguma besteirinha aqui. Ela estava assim. Ok, isso aqui estava no canto errado, agora eu vi. Opa, sem confusão. Ok. Beleza. Vamos agora partir para o começo dela e vamos ver como é que a gente consegue fazer. O que é o nosso half, né? O que é a nossa metade da lista? É zero, tudo mais. Por que a gente precisava fazer isso aqui? Porque a gente estava sempre iterando nesses valores. A gente não precisa mais fazer isso. Nessa estratégia aqui que eu vou adotar, eu vou simplesmente, no lugar de usar esse context aqui, tá certo? Eu vou apagar essa linha. Vamos devagar. No lugar de usar isso, eu vou aqui, olha, mudar pelo nosso context length, -1, tá certo? E aqui, vamos colocar isso aqui dentro de parênteses para ficar mais simples da leitura. Vamos tirar isso e isso daqui também. E a gente não tem mais necessidade de duas variáveis. A gente já conseguiu cortar aqui essas duas variáveis. Não se preocupa, vai fazer sentido o que a gente está fazendo agora. Eu não vou mexer aqui mais em contacts. Aqui eu vou pegar o meu contact. Nesse context, né? Eu vou usar esse aqui localmente. Esse aqui que eu recebo do parâmetro. Ok? E agora a gente faz aquela perguntinha básica. Se no meu primeiro chute, se nesse chute aqui que eu fiz, eu conseguir encontrar o nome que eu estou procurando, eu posso retornar esse meu palpite aqui, esse meu guess, tranquilamente. E agora a gente vai cair. Isso aqui seria o nosso caso base, né? Então vamos agora partir para o nosso caso recursivo. Então, vamos aqui partir para a nossa pesquisa, para a nossa segunda pergunta. Olha, esse camarada aqui, ele é antes ou ele é depois do que a gente está procurando? Se ele for antes... Opa, beleza. A gente vai mandar aqui um ternário e eu vou dizer mais. A gente vai retornar o resultado desse ternário. Se ele for antes, então o que é que a gente consegue fazer? Eu posso retornar esse find by name recursive. Eu passo agora o mesmo nome que eu recebi
eu passo agora como parâmetro e eu posso então retornar a minha lista de contatos. Eu posso retornar qualquer lista que obedeça esse contrato, tá certo? Mas eu não vou retornar a mesma lista que eu recebi, não faria o menor sentido. A partir desse momento, nesse caso aqui especificamente, eu sei que o palpite que eu dei, ele fica antes do nome que eu tô querendo encontrar. Então, eu só preciso pegar a primeira metade dessa lista que eu estou querendo encontrar. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente pode vir aqui, olha, em Contacts, certo? Eu posso usar um método de interação com arrays que o JavaScript me dá, que é o próprio Slice. Esse método aqui, ele vai dizer aonde vai parar, que é obrigatório, e onde eu vou terminar. Nesse caso aqui, eu quero que ele comece no índice 0 de contacts e ele termine na posição da metade. Opa, pera lá, mas antes não era metade menos 1? Era, só que tem uma particularidade dessa implementação aqui no JavaScript, que quando você passa o último item, ele vai ser ignorado. Show de bola, vamos até copiar isso daqui. Obviamente, a gente vai ter que trocar agora pelo símbolo que ele espera. E eu agora quero a minha metade superior, certo? Porque se ele não está antes, ele está depois. Então, no lugar de eu pegar a primeira metade, eu agora quero pegar a segunda metade. E nesse caso aqui, sim, a gente vai usar o ref mais 1. Por que a gente vai usar isso daqui? Porque quando você passa a posição 5, a posição 2 aqui da nossa lista, ele vai contar da posição 2, tá certo? Esse é um detalhe de implementação da nossa linguagem aqui que a gente está usando para o curso. Maravilha. E não tem mais nada necessariamente que a gente precise fazer para retornar. A não ser, claro, se preocupar com aquele caso do loop infinito. Porque veja só, se eu procuro por um nome que não está na lista, eu nunca vou encontrar ele. E eu vou cair num loop infinito, tá certo? Como é que a gente faz para se livrar disso? A gente vai dizer aqui, olha, que se o nosso contacts, se o nosso contacts length não existir, a gente vai simplesmente dar um return, por enquanto. Por enquanto, a gente vai dar um return, certo? Dessa forma daqui a gente se livra desse problema. O problema que eu queria atacar agora, e o ponto que eu queria atacar agora, é o seguinte. A forma de retorno da gente está muito ruim, tá bom? Porque olha, dessa forma daqui que está implementado, quando chamar o findByName recursive, ele vai receber um undefined, caso ele não encontre, ou ele vai retornar um objeto. E não existe uma declaração clara disso. Não existe uma forma, não tem uma forma explícita da gente retornar isso. E eu simplesmente retornar um undefined, botar aqui no retorno do nosso tipo algo do tipo, ele vai retornar aqui um undefined, ou fazer aquele type union, ou um contact, tá? Eu acho isso aqui não muito interessante. Eu não acho isso aqui muito interessante, porque eu teria que sempre fazer aquele typecasting para saber se é opcional ou não. Uma alternativa que eu acho boa é a gente usar tuplas, tá bom? Pra gente ter um comportamento parecido com o Golang, que ficaria mais ou menos assim, olha. Eu vou chamar aqui um type, vou criar um type chamado de result. E esse result, eu vou dizer que ele vai ser uma tupla. Uma tupla é basicamente um array que tem posições definidas, tá? Para o array aqui das nossas linguagens de alto nível, os elementos a gente pode misturar eles, mas a tupla ele vai sempre esperar a mesma quantidade de elementos dos mesmos tipos, tá? É um array mais formal, a gente pode falar assim. O primeiro item, ele vai ser um boolean, vai ser verdadeiro ou falso. E o segundo, ele vai ser um contact, tá certo? Agora a gente vai poder dizer aqui que esse camarada aqui vai ser um result. Results, ok. Certo. Aqui já dá problema porque o undefined não tá incluso nele, né? Então como é que a gente faz para implementar isso? Eu vou dizer aqui, olha, que esse primeiro valor do array vai ser o sucesso ou erro. E eu vou dizer aqui
se deu erro ou não, né? A gente pode dizer que deu true. E aqui eu posso passar o aqui. Eu vou ter que passar um objeto vazio e eu vou chamar de contact, tá? Isso aqui é uma forma da gente marretar aqui no TypeScript um objeto. Não é o contact, porque o contact precisa do name, mas a gente não vai usar ele. E aqui eu estou retornando simplesmente o meu palpite. E não é a forma que ele está esperando, por isso que ele está reclamando. Eu vou dizer que ele não tem erro. Ele vai ser um false. E agora sim, eu posso retornar o meu guess, que é do tipo contact. Então não preciso me preocupar em fazer nenhum tipo de casting. Bora aqui agora fazer a conexão, né, na nossa find by name. Que vai ser aqui, olha, um const. Eu já posso desestruturar. E aqui eu chamo um find by name recursive. Opa. Faltou aqui, vamos lá. This. Ok. E aqui eu vou ter que passar o name para ele. E agora sim eu passo this contacts. Show de bola. Vamos lá aqui. Aqui vai ser o meu erro. E aqui vai ser o meu contact. Ok. Aqui eu posso fazer se eu encontrei um erro. Então, lance uma exceção. Se não, retorne o contato. Agora vamos entender do que é que ele está reclamando aqui. Opa, claro, né? Tava sobrando aqui. Que beleza, tava sobrando aqui uma formatação. Aparentemente, temos tudo suave aqui e funcionando devidamente. Quem vai dizer isso pra gente vai ser os testes. Vamos matar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa de errada, se a gente escreveu alguma coisa de errado. Ok, vamos validar isso agora. Todos eles quebraram. Vamos ver aqui. Poxa. Bom. Aqui nunca que ele vai me ajudar. E aqui está, depois de um erro pra lá de imbecil. Mas quem nunca fez um desse que atira a primeira pedra. Sim, né? Eu preciso que não existam contatos, né? Vamos embora aqui apagando isso, tirando a sujeira que a gente deixou no nosso código. E o que é excepcional é que todos os nossos testes estão passando agora. Então perceba, né? Mais uma vez os testes automatizados, nossos testes que a gente escreveu com tanto cuidado e paciência estão agora sendo aquele alicerce firme que a gente pode se apoiar sem ter medo, confiando, e cada passo que a gente dá agora é muito mais seguro porque a gente tem essa rede protetora para quando a gente fizer alguma besteira como eu fiz agora, ter alguém para falar automaticamente que a gente fez uma burrada, né? Então, eu queria refletir aqui com vocês algumas mudanças, né? Em termos de quantidade de linha, não diminuiu muito, tá? Quer dizer, não diminuiu nada, para ser bem sincero. Até aumentou um pouco. Mas eu queria que tu analisasse aqui o antes e o depois desse código e parasse para ver aqui as diferenças, né? Como esse código, na minha opinião, tá bom? Ele ficou um pouco maior. Eu precisei desacoplar a minha função. Aqui eu precisei desacoplar esse trecho de código, né, para uma função própria, para um método próprio. E nele aqui eu consegui expressar minha lógica de encontrar esse nome aqui, né, de uma forma
de uma forma que nem a minha própria Find by Name conhece que isso existe. E a gente conseguiu ter muito mais objetividade tratando com isso, porque eu não preciso mais ficar controlando, eita, esse aqui está baixo, esse aqui está alto, e ficar operando ali naquelas duas variáveis. Claro, aqui eu consumo um pouco mais de memória, mas em termos de objetividade, de quando chegar um novo programador aqui na nossa equipe, que for também rampar essa startup que a gente está construindo aqui de lista de contatos, ele vai ter muito menos dificuldade do que a gente para entender como é que esse algoritmo funciona, porque tem menos peças e elas não estão mudando o estado constantemente, tá certo? Ela está muito mais imutável dessa forma. Muito bem, galera, o que a gente tem para o nosso encontro de hoje é isso. Eu espero que isso aqui tenha feito sentido para tu. Eu espero que dessa forma daqui tu consiga entender como implementar um algoritmo recursivo na tua realidade, que tu consiga entender os trade-offs especialmente, tá? De ganho de melhoria de qualidade, né? De legibilidade do código. Em contraponto, a gente tem ali um gasto, né, maior de memória. Tem que saber aplicar em cada canto. Às vezes o teu time não conhece muito bem o que é recursividade, não se sente seguro. É uma ótima forma de tu já apresentar para eles e de repente diminuir aquele quantidade de let, if e while e tudo ali acontecendo. Um monte de valores sendo modificados ali para aquela função executar e tudo mais. E dessa forma a gente consegue ter um código mais previsível, mais simples de entender. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, me diz aí na descrição aqui embaixo o que é que poderia melhorar, no que é que poderia ter sido mais claro, naquelas caneladas que eu dei aqui. Pode falar sem pena, tá bom? Aperta o like aí, dá aquela curtida para incentivar. Recomenda esse vídeo aqui se foi útil para tu. A gente também tem nosso desenvolvimento da pesquisa binária, que a gente entende lá sim a performance tão diferente de uma pesquisa binária para uma pesquisa regular, o quanto superior ela é, tanto em termos de performance quanto também complexidade para entender o algoritmo. Então, recomenda, compartilha lá com teu time, com a tua empresa. Nos vemos na próxima. Até mais.